O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim como cantava o salmista, Jesus Cristo é a pedra que os pedreiros, que os construtores rejeitaram. Ele tornou-se para nós a pedra angular, a pedra fundamental, que dá sentido a toda a nossa vida, que dá sentido a toda a nossa existência. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, São Paulo nos fala: Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Eu estou aqui hoje porque acredito que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte. Acredito na luz do Círio Pascal, que manifesta que o Senhor venceu as trevas. É preciso acreditar, queridos irmãos e irmãs. É preciso que façamos uma experiência do ressuscitado em nossa vida, num primeiro momento, para que depois possamos pregar isso, possamos testemunhar que Jesus Cristo ressuscitado é o Quírios, é o nosso Senhor. Já na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 12, Paulo nos diz: Eu sei em quem acreditei, eu sei em quem pus a minha fé. Ou seja, o discípulo de Jesus ressuscitado precisa ter certeza daquilo que acredita, certeza da ressurreição, porque é isso que nos impulsiona no nosso testemunho. Não pregamos palavras vazias, não. Pregamos aquilo que acreditamos, aquilo que vivemos.
E é por isso que hoje nosso Senhor, como diz o Evangelho, aparece ressuscitado aos discípulos, não pela primeira vez, mas pela terceira vez, para que todos verdadeiramente pudessem acreditar que Ele venceu a morte, que Ele está vivo. E ao contrário do que diziam alguns romanos, Jesus não teve o seu corpo roubado, não, Ele venceu, Ele se levantou da sepultura, ou melhor, foi levantado pelo poder de Deus, pelo poder do Pai. Os romanos, alguns judeus da época diziam que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo e espalharam uma mentira, uma fofoca, negando a ressurreição de Jesus. Mas nós temos a certeza de que Cristo venceu a morte. E disso nos fala também o Catecismo da Igreja Católica. Ele apresenta a ressurreição de Jesus como um marco histórico e transcendente. No número 639, o Catecismo da Igreja Católica nos fala o seguinte: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. É um mistério real, queridos irmãos e irmãs. Meditemos sobre isso. Vejamos agora, nesse instante, algumas características dos discípulos que acreditam na ressurreição de Jesus. Primeiro momento da vida daquele que se coloca como discípulo do ressuscitado é retirar do seu coração toda dúvida. Toda dúvida. Quem acredita e quem quer seguir Jesus não pode ter dúvida no seu coração quanto à ressurreição do Senhor. Ele precisa ter apenas certezas. O discípulo de Jesus ressuscitado precisa ter convicção, certeza daquilo que fala e daquilo que prega. Ele precisa dar o seu testemunho e que este testemunho seja autêntico. Assim como era o testemunho de Santo Agostinho que dizia: a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido a nossa fé. Mas sabemos que Ele ressuscitou. E dizia Agostinho, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. O discípulo do ressuscitado, amados, precisa ser uma pessoa sensível. Sensível à sua realidade, sensível à necessidade do próximo, do seu semelhante, sensível à realidade do povo. É preciso ter também os pés no chão. Existe muita gente alienada por princípios políticos que não levam a nada, por ideologias, por marxismos, enfim. O discípulo de Jesus precisa ter os pés no chão, não se corromper com a falsa política, com ideologias baratas, mas que possa ter os pés no chão e ser sensível à realidade do povo que o cerca. É aquilo que a palavra de Deus nos fala, é se alegrar com aqueles que se alegram, é chorar com aqueles que choram. Ser sensível à realidade, ser sensível àquilo que acontece. Eu digo a vocês, olha, como meu coração já foi tomado de tanta tristeza por causa desta pandemia. Como isso entristece. E eu me lembrava dos grandes profetas do Antigo Testamento, como de Jeremias, por exemplo, que visualizou a escravidão de Israel e que sofreu por aquilo. Homem sensível, que chorou pelo sofrimento do seu povo. Não podemos caminhar simplesmente dando risada diante de todas as situações, porque a nossa realidade hoje, amados, é sim de sofrimento, de tristeza, de morte e de dor. Mas mesmo assim é preciso acreditar, Jesus ressuscitou, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa esperança. Que sejamos solidários com os nossos irmãos e irmãs. A solidariedade, ela precisa existir. E assim nos tornaremos verdadeiros discípulos do Cristo ressuscitado.
assim como Pedro, assim como João, assim como nós vimos na primeira leitura, que o seu testemunho despertou, na verdade, a ira das autoridades do seu tempo. Os mesmos que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, agora perseguiam os seus discípulos, porque eles diziam: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes. Ele se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens para que possamos ser salvos. Eis aqui, amados, um verdadeiro ensinamento. Jesus é o único Deus. Jesus é o único Senhor. É este Deus que, assim como nós ouvimos a narrativa de João, no Evangelho de hoje, no capítulo 21, versos de 1 a 14, se manifesta ressuscitado pela terceira vez diante dos discípulos. E agora, às margens do mar de Tiberíades. A aparição de Jesus e a pesca milagrosa são sinais visíveis da ressurreição de Jesus, da ressurreição do Filho de Deus. E é interessante que Jesus sempre aparece com fome, não é? Moços, o que tendes aí para comer? Eles responderam: nada. Então Jesus disse: lançai a rede um pouquinho mais para a direita, vocês que pescaram e não encontraram nada. Jesus sabia onde estavam os peixes e eles apanharam, como diz o texto, 153 grandes peixes. E comeram com Jesus. E ninguém se atrevia a perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Cristo ressuscitado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, corramos ao encontro deste ressuscitado. Gastemos o nosso dia, a nossa saúde, a nossa vida, correndo ao encontro do ressuscitado. É preciso querer Jesus. É preciso procurar Jesus. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, e assim nós encerramos a nossa meditação. É a Ele que eu procuro. A Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero. Ele que ressuscitou por nós. Que façamos como Santo Inácio de Antioquia. Que gastemos toda a nossa vida procurando o ressuscitado em todos os lugares. Mas que tenhamos a certeza, assim como tinha também Santo Agostinho, de que Deus, o ressuscitado, está presente bem perto de nós, em nossa vida, em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.